Igreja Luterana, Anglicana, Batista, Presbiteriana, Metodista, Adventista, Pentecostal da Bíblia, Congregação Cristã, Assembleia de Deus, Quadrangular, O Brasil para Cristo, Deus é Amor, Comunidade da Graça, Paz e Vida, Universal, Renascer, Internacional da Graça, Bola de Neve, Mundial, Verbo Vivo, Verbo da Vida, Videira. Ufa, são igrejas demais, né? E isso é porque eu nem falei de todas, né? Seria impossível, afinal, todo dia abre uma igreja nova. Mas diante de tantas opções, como saber qual que é a igreja certa? Talvez eu possa decepcionar você até o final desse vídeo, mas eu acredito que será por uma boa causa te mostrar qual que é o lugar correto. Jesus ele veio como homem para nos salvar e simplificar o evangelho. Só que nós, né, como de costume, sempre arrumamos um jeito de dificultar tudo. Mesmo que sejam quase que infinitas as opções de igrejas, eu vou te mostrar aqui, e saber qual que é a correta é uma tarefa relativamente fácil, simples. Afinal, existe um manual de instruções que nos ensina isso. E se você pensou na Bíblia... Acertou, miserável! Isso mesmo, a Bíblia nos mostra direitinho qual que é a igreja certa. Só que, para isso, você precisa acreditar que ela é a boca de Deus. Se você achar que isso aqui... Se você pensar que isso aqui é só um livro qualquer, então esse vídeo aqui não vai te ajudar. Volta aí. Eu vou te mostrar pelo menos 5 pontos de uma igreja genuinamente bíblica. Se você conhece alguma que fuja de um ponto sequer dessas, sai fora. A salvação vem pela graça. Efésios 2, 8 e 9 é bem claro em dizer que a salvação é pela graça de Jesus, é um dom gratuito de Deus, justamente para que não venhamos a pensar que seremos salvos pelas nossas próprias forças. Nossas boas ações para com o próximo é para mostrar através das nossas atitudes o amor de Deus para com todos, além de ser uma obrigação humana, uma obrigação cívica. Se você pode ajudar, por que negaria? Só que isso não é o suficiente para garantir a nossa entrada no céu. Apenas Jesus é o caminho da salvação. Qualquer pessoa, em qualquer lugar que disser que existem outros caminhos que te levam à salvação, é pura heresia. Inclusive lugares que pregam que se deve comprar a nossa entrada no céu através de dízimos e ofertas. Apenas Jesus é o caminho. Fora dele, não existe nenhum outro. O pecado original veio de Adão. Não tem muita discussão sobre esse tema, né? Teoricamente, todo mundo já sabe. Todos nós vivemos no pecado, pela queda de Adão lá no Jardim do Éden. É por isso que a nossa salvação vem pela graça. Existem igrejas que defendem que, do momento que Jesus morreu na cruz, não temos mais pecados e somos automaticamente salvos. Se isso fosse verdade, para que perder meu tempo na igreja? Eu vou aproveitar os prazeres do mundo, afinal, se for por esse princípio, eu jamais vou perder minha salvação. Eles usam a seguinte frase, talvez você já deve ter ouvido em algum lugar: uma vez salvo, sempre salvo. Quem dera fosse assim tão fácil, né? Mesmo a salvação sendo pela graça, nós devemos observar alguns princípios. Entre eles, nos arrepender dos nossos pecados, ser obedientes a Deus e a sua palavra e abandonar as nossas práticas pecaminosas, entre tantas outras coisas que nós temos que observar na Bíblia, né? Se fosse por esse princípio, é como se eu fosse contratado por uma empresa. E como eu já fui contratado, não posso ser demitido. Então eu não vou seguir as regras e ordens dessa empresa. Não são assim que as coisas funcionam, não é mesmo? Jesus vai voltar. Existem igrejas que defendem que Jesus ele não vai vir para nos buscar. Ou que ele já veio, mas de uma forma totalmente diferente e que a Bíblia foi entendida ou interpretada de forma errada até hoje. Ou mesmo que o inferno não é exatamente da forma como é descrita nas Escrituras.
E não vai haver um tormento eterno, apenas ausência. Os perdidos vão simplesmente deixar de existir. Uma igreja que defende esse tipo de princípio está totalmente contrário ao que a Bíblia defende. Jesus ele vai voltar literalmente para nos buscar, como descrito exaustivamente na Bíblia. Se quiser saber mais sobre a volta de Jesus, eu sugiro ver aqui os meus vídeos sobre o final do mundo aqui no canal depois. Tá bom? Tudo deve estar baseado na Bíblia. E por último, e talvez mais importante, afinal engloba todos os anteriores, é que tudo deve estar fundamentado na palavra, sem sair 1 milímetro dela. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Não se pode ir além do que está escrito, e ai daquele que colocar ou tirar qualquer palavra desse livro. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então, por mais que existam teorias de que a Bíblia foi modificada, por esse versículo, eu acredito que Deus jamais permitiria que isso acontecesse. Por isso que Jesus disse que se nós conhecermos a verdade, ela vai nos libertar. Se você realmente conhecer as verdades desse livro, você vai ser liberto do engano e das falsas doutrinas, assim como diz Efésios 4:14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Hoje, as igrejas que pregam curas e profecias, bens materiais na chamada teologia da prosperidade, que nem existe, nem está fundamentado na Bíblia isso, estão sempre cheias. Mas as que pregam a salvação de algo além do material, essa as pessoas não querem. Afinal, igreja que prega salvação, ela nos confronta, nos incomoda em nossos erros. E a maioria das pessoas, infelizmente, não querem mais isso. É muito movimento, mas pouco avivamento. Agora, o que dizer dos diferentes estilos de igreja? Afinal, tem para tudo quanto é gosto hoje em dia, né? Eu costumo dizer que as diferenças entre as igrejas são como estilos musicais diferentes, onde cada um tem seu gosto. Tem gente que gosta de sertanejo, rock, pop, romântico, sofrência, entre tantos outros estilos. Só que as regras musicais são as mesmas: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e suas variantes são usadas em todas as músicas, independente do ritmo e estilo. Assim são os diferentes tipos de igrejas. Tem igrejas mais avivadas, outras mais tradicionais, ou mais jovens, outras que são focadas mais no louvor, outras mais na palavra. Não importa. Precisa preencher os requisitos que a Bíblia exige. E esses 5 pontos que eu destaquei, principalmente. Se ela foge de qualquer um que seja, sai daí correndo. Só que você só vai saber identificar se conhecer e ter intimidade com esse livro e meditar nele de dia e de noite. E aí? Será que nós estamos na igreja certa? Geralmente eu termino meus vídeos usando o bordão: agora você já sabe. Só que nesse caso eu acho melhor você analisar a igreja onde está em comparação com a Bíblia. E aí sim você vai saber. Se tiver dúvidas, coloca aqui nos comentários e vamos nos falando, beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo, desse estudo, e principalmente que ele tenha sido útil para vocês. Te vejo aqui no próximo vídeo. Tchau!